E às vezes tem gente que desiste, tem gente que insiste, né? Ou então quando é o contrário, quando você recebe a notícia de que seu filho ou que sua filha está perdido em algum lugar, como é que fica o coração aí? Fica desesperado, né? Então, eu vou dar o exemplo de uma mãe que teve essa experiência. Uma mãe estava com um filho no shopping e o filho estava brincando com ela lá no shopping, né, de esconde-esconde. E aí ele se escondeu numa loja e aí a mãe, numa brincadeira simples, né, ela foi até a procura dele, só que aí o menino saiu da loja, ela não viu e ele foi para um outro lugar. E a mãe desesperou porque não estava encontrando mais o filho e ela ficou aflita, com o coração aflito. E aí o vendedor da outra loja falou assim, olha, seu menino está aqui, mas ela ficou tão desesperada que o shopping todo estava vendo aquela cena dela desesperada, porque não estava vendo mais o filho. Até que o vendedor falou assim, olha, seu filho está aqui. E quando ela viu o menino dela, ela abraçou, mas ela abraçou com, sabe, com aquela saudade dele, aquela emoção de ter encontrado ele. E esse mesmo exemplo que nós temos dessa mãe é o que Jesus traz para cada um de nós. Jesus, ele não desiste de nós. Se nós estamos aqui, irmãos, quantas pessoas já se foram com essa doença aí da pandemia? Quantas pessoas que foram violentadas, pessoas que já não estão mais aqui, mas nós aqui estamos. Amém. Sabe? E nós temos visto o cuidado de Deus na nossa vida em cada momento. Esse amor é um amor de um Deus que ele não desiste de nós. Mesmo nós não merecendo, porque essa que é a graça de Jesus. Qual que é a graça, o amor que ele compreendeu ali na cruz do Calvário, né? Nós não merecíamos estar vivos, nós não merecíamos, o preço do pecado era nós que deveríamos pagar. Mas Jesus, ele que não merecia o preço da morte, foi no nosso lugar e pagou. E é um amor que, sem ele ter perguntado a gente, olha, será que ele não quis perguntar a ninguém se a gente queria o sacrifício dele ou não, ele simplesmente fez, ele simplesmente se entregou, né? É como se fosse assim, olha, eu vou te dar isso daqui, basta você aceitar ou não, mas independente se você aceitar ou não, eu estou te dando de presente. É uma dádiva que Jesus dá para cada um de nós aqui. E eu vou ler um trechinho aqui em Lucas. Quem tiver as suas Bíblias aí, o celular, pode abrir no livro de Lucas, no capítulo 15. Eu vou falar um pouquinho sobre duas parábolas que Jesus disse, onde ele faz o convite para cada um de nós, que somos pecadores, a se aproximar dele. Olha só o que fala lá. Aproximavam-se Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Quem estava falando com Jesus? Eram os publicanos, né? Aquelas pessoas que estavam ali naquele momento e via que Jesus estava conversando com os pecadores. E olha só o que Jesus fala. Então, lhes propôs Jesus essa parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Quem que em sã juízo faz isso, gente? Tem um rebanho de 100 ovelhas. Uma ovelha se perdeu, né? Quem em sã juízo deixa as 99 ovelhas para correr atrás de uma só, né? E foi isso que aconteceu, a história que Jesus estava contando naquele momento, ó. Achando, põe sobre os ombros e cheio de júbilo. O que é júbilo? Alegria, né? O pastor encontrou aquela ovelha perdida e ele se alegrou de ter encontrado aquela ovelha. E indo, o verso 6 vem falando assim, ó, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Olha só, né? Jesus faz uma festa. Há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Não importa quantas vezes ele tenha se perdido, mas quando ele se arrepende e volta para os braços de Jesus, Jesus faz uma festa no reino dele. É isso que ele está falando aqui. A parábola da dracma perdida também é uma outra história que assemelha a isso, olha só. Ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas é como se fosse uma moeda, gente. E se perder uma,
não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente para encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei minha dracma que tinha perdido. E eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vamos pegar esse exemplo aí. A mulher estava com as suas moedinhas lá e uma das moedas sumiu. E o que ela fez? Ela acendeu a candeia, né, que seria acendeu a luz, e aí ela começou a varrer a casa à procura daquela moeda. Ou seja, Deus tem, aqui está falando, né, que assim como a ovelha, o pastor com a ovelha, essa mulher com a moeda, ela tinha um compromisso de buscar, correr atrás daquela moeda, de correr atrás daquilo que foi perdido. E Jesus faz a mesma coisa com a gente em todos os momentos da nossa vida. Quando nós estamos longe de Deus, Deus está pronto e tem o compromisso de nos procurar, de nos resgatar. Às vezes Ele usa uma pessoa, usa um parente, usa alguém que às vezes você nem conhece, fala um verso para você, fala de alguma situação que você está passando, simplesmente porque Deus está usando meios para poder te salvar e te resgatar. Ele quer resgatar cada um de nós que estamos aqui. E aqui, né, eu não vou estender muito, falar sobre a parábola do filho pródigo. Quem conhece essa história? Acho que todo mundo conhece, né? Do filho pródigo. O filho pródigo é aquele filho, né, que queria sua herança e sair de casa. Pai, eu quero a minha herança. Eu quero sair daqui porque eu quero viver minha vida. Eu acho que eu sou independente. Eu acho que eu preciso, né, de levar minha vida sozinho, tocar minha vida sozinho. Então eu quero a parte da minha herança. E o pai, né, deu o direito para ele. Falou assim: olha, meu filho, aqui é a sua casa, mas se você quer ir embora, aqui está a sua parte da sua herança. E ele prosperou? Não. O que aconteceu com ele? Ele pegou a sua herança e começou a gastar tudo, gastar com festa, vou aproveitar, é muito dinheiro mesmo que eu tenho, então eu vou aproveitar, eu vou fazer o que for. E aí o que aconteceu? O dinheiro acabou. E aí ele chegou a uma situação tão complicada da vida dele, tão complicada, que ele não tinha dinheiro nem para comer, não tinha nem comida. E quando ele chegou num lugar onde tinha porcos ali, né, que tinha o seu chiqueiro ali, ele começou a comer a comida dos porcos. Quantas vezes também nós encontramos nessa situação? Às vezes nós afastamos de Deus achando que nós somos autossuficientes. A gente acha assim: nossa, eu não preciso de Deus. Eu tenho meu trabalho, eu tenho as minhas coisas, eu vou seguir a minha vida. E às vezes você passa por certas situações na vida, problemas, às vezes vem doenças, às vezes também nem vem coisas ruins, mas você está tão longe de Deus que você acaba entrando nessa mesma condição, né, de até comer alimento, né, dos animais. Mas aí o que o filho pródigo diz? Olha, o que ele lembrou? Ele lembrou dos servos do pai dele. Ele falou assim: se eu pudesse voltar para casa, mas eu não precisava de ser como filho, só de ser um servo, porque os servos do meu pai estão comendo, estão com a vida melhor do que eu, né? E ele pensando na cabeça dele: nossa, se eu pudesse voltar. Mas ele tomou a coragem e voltou. E quando ele voltou, o que ele pediu? Ele pediu assim: pai, eu queria pelo menos ser o seu servo, porque eu não mereço a sua casa. Foi bom ter acontecido isso, porque ele aprendeu. Ele aprendeu, né? E outra coisa, né? Ele veio todo sujo, todo fedendo. O pai guardava ele a cada dia, cada segundo. Cada segundo. Aí quando o pai dele viu de longe uma pessoa que viu que parecia com o filho dele, o que ele fez? Douglas. Ele correu. Ele abraçou o seu filho. E ele, com tanta felicidade de ter visto seu filho, fez a mesma coisa. Quero preparar uma festa para o meu filho, porque meu filho estava morto. É assim que fala o verso, né? Meu filho estava morto, mas agora vive. Ou seja, o pai estava considerando o filho como morto ali, mas quando ele vê, é como se fosse ele tivesse morto e tivesse ressuscitado. Porque a tristeza daquele pai de ter pego aquele filho, mas o pai nunca perdeu a esperança. E o filho voltou. E às vezes, irmão, a gente está na nossa vida sem Jesus, e às vezes a gente acha assim, né, aquele vazio dentro de nós, a gente não sabe como preencher esse vazio dentro de nós.
E Deus está o tempo todo de braços abertos esperando cada um de nós. A chance que Deus dá para cada um de nós é hoje. Hoje, amanhã a gente não sabe o que vai acontecer na nossa vida. Amanhã a gente não sabe o que daqui 10 minutos, né, a gente não sabe desse futuro, a gente não sabe o que vai acontecer. O convite de Jesus hoje, se hoje você está aqui, é por algum propósito, você não está aqui à toa. O Espírito Santo convidou você nesse momento para estar aqui. E Ele está de braços abertos porque Ele sabia que você aceitaria o convite. Amém. Ele sabia que nessa noite de segunda-feira, vocês estariam aqui e vir e escutar essa mensagem. E ele está feliz. E Ele está feliz porque Ele quer que seus filhos estejam perto dele. Estejam morando na casa dele. O pai poderia ter falado com o filho assim: tá bom, meu filho, você pode ser um servo meu. Mas não, tratou ele como filho. Tirou um anel, deu para ele, que simbolizava, né? Às vezes nós temos culpa no nosso coração, às vezes a gente acha assim: eu já fui pecador demais, eu já errei demais nessa vida. Jesus, eu não mereço estar perto de Jesus. Eu já fiz tantos erros. Mas Jesus chama hoje você de filha, de filho. Amém. Fala assim: olha, vem. Ele ama. Vem, ele ama, ele quer. É apaixonado, né? Simplesmente ele quer o nosso aceite. Ele quer simplesmente: olha, aceita, meu filho, eu perdoo você. O perdão de Jesus, gente, é algo inacreditável. Porque ele perdoa. Nosso coração não consegue compreender o perdão de Deus. E o nosso coração também nunca vai entender o amor de Deus. E é esse convite que Jesus faz nesse momento. Que nós voltamos para casa. Que a gente volte para Deus. Essa Semana Santa é uma semana para nós lembrarmos disso. Para nós voltarmos o nosso ser, o nosso espiritual para Jesus. Nós sabemos aqui, Deus, eu conheço todo mundo. Vocês são pessoas dedicadas, né? Buscam a Deus, né? Sim. Está sempre com Jesus. É por isso mesmo que Deus chama pessoas que têm compromisso. Compromisso. Ele chama pessoas ocupadas mesmo. E nessa semana eu tenho certeza que vocês fizeram propósito com Deus. E vocês pararam, largaram tudo. Se eu estivesse mexendo agora, eu estava lá lavando, eu estava fazendo comida, eu estava, né? Mas a gente parou. Então, um pouco a gente para estar assim, de uma maneira especial com Jesus, né, Dom? Verdade. E assim, e não só nós, mas também Deus quer salvar a nossa casa. Deus quer salvar aquele filho que está longe do Senhor. Aquele filho que às vezes afastou de Jesus. Aquela prima, aquele tio, aquele sobrinho, aquele neto. Você gostaria tanto que estivesse com você, né, acompanhando ali na igreja, ou acompanhando ali no estudo da palavra de Deus. Mas Jesus quer resgatar você e sua casa. Amém. Jesus quer restaurar o seu casamento, restaurar a sua família, restaurar a sua saúde, restaurar tudo. Porque Ele ama a cada um de nós. Amém. Assim, nós sabemos que Jesus, a presença de Jesus está aqui neste momento. Mas se Jesus estivesse aqui em carne e osso, a única sensação que nós teríamos aqui é que Jesus nos ama. Amém. E Ele ama tanto a cada um de nós que Ele nos dá essa oportunidade hoje, né, de nós retomarmos a nossa vida para com Jesus. Né? Amém. Que hoje você possa aceitar o convite de Jesus, né, na sua vida. De que